Olá, minha gente. Procurando alguma coisa, esqueci até o que estava procurando. A gente começa o programa assim porque a gente vai falar hoje no Manhã Viva sobre uma doença que afeta já milhões de pessoas no mundo, mais de 36 milhões de pessoas, e a tendência é que isso dobre a cada 20 anos. Vamos conversar sobre Alzheimer. Esquecidos, não porque realmente a memória está falhando, mas porque é uma doença que precisa ser tratada, cuidada e também prevenida. Para conversar conosco, o Dr. Rodrigo Vilela já está aqui na nossa entrevista. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito obrigado. Temos também no programa de hoje receita e artesanato. Você que está aí nos acompanhando e esperando, né, esse momento tão especial do programa Manhã Viva aqui na nossa culinária. Nós recebemos hoje o Felipe Beltrão, que vai fazer para nós, gente, uma receita super especial com salmão. Daqui a pouco ele vai nos dizer direitinho quais os incrementos, os ingredientes que ele vai usar nesse prato. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Felipe. bom dia. Tem também artesanato, a Sheila Garcia, que já esteve aqui no Manhã Viva, está de volta hoje. Ela vai nos ensinar um artesanato que tem tudo a ver com o assunto do dia, né? Falando sobre Alzheimer, ela vai ajudar a nos exercitar a memória. A Sheila vai nos ensinar então a fazer um Jogo da velha. Jogo da velha. Então, esse joguinho da velha que está ali. Bem-vinda, Sheila, mais uma vez. Obrigada. Alegria recebê-la aqui no Manhã Viva. Você que está em casa pode participar também pelas redes sociais. Eu aguardo a sua participação no Facebook. Já tem aí algumas fotos aqui da nossa receita, também do artesanato, para você deixar o seu comentário e também a sua pergunta para o Dr. Rodrigo. Se você tem um parente, um conhecido que sofre de Alzheimer, se você convive com essa doença de alguma forma, ou se você está começando a perceber que você anda muito esquecido, muito confuso, tem que estar atento e procurar ajuda. Então, eu espero a sua participação pelo Facebook do Manhã Viva. Manhã Viva aí no Facebook, deixa um comentário nas fotos que a gente deixou aí já para você participar, tá bom? E antes da gente conversar com o Dr. Rodrigo, para dar início já à nossa conversa, a gente vai acompanhar aqui a reportagem de uma pessoa que tem convivido com essa doença. Então a gente vai conhecer a história de uma filha que tem cuidado bem de perto da mãe com Alzheimer. Meu nome é Estela. Eu sou filha da dona Miss. A minha mãe tem 82 anos. Ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2006. Quando você recebe um diagnóstico desse, que o seu pai ou sua mãe está com Alzheimer, no primeiro momento você não tem muita consciência, não. Porque você sabe que é uma doença da memória, que ela vai esquecer algumas coisas, mas você não tem noção do que vai acontecer daí diante. Agora, a mãe da história sou eu. Eu passei a ser mãe dela. Isso acontece porque ela não tem mais a referência de memória. A memória dela é uma memória antiga, então a filha dela não tem esse corpo que eu tenho hoje. É uma menina. E a mãe dela, na cabeça dela, existe. E ser mãe da mãe é muito difícil. A gente nunca está preparado para isso. A prioridade é ela. Então, a hora do almoço, o jantar, tudo funciona em função dela. Tudo que a gente vai fazer, a gente não sai muito mais, porque ela não consegue mais ficar num ambiente com muita gente, muito barulho. E quando sai de casa, que ela está num ambiente desconhecido, ela tem alteração de comportamento. A gente está tentando, né, manter a memória ativa dela. Então, ela fazia muito tricô, ela dava aula de tricô, então a gente conseguiu. Aqui tem 2 trabalhos que ela faz, né, que são 2 cachecóis. Ela faz com erros, lógico, né, ela não dá conta, né, às vezes come malha, às vezes solta malha, mas a gente mantém ativa isso nela. Ela adora fazer continha, então eu passo atividade de continha para ela colore, enfim, a gente tenta manter ela ativa, né, em alguma coisa para a memória dela continuar. A gente, entre aspas, conversa muito com ela para que ela fale, a gente senta na mesa, pede para ela comer com a mão dela, pra gente tentar o máximo possível que ela continue fazendo essas atividades. Infelizmente é uma doença triste que a gente tem que aprender a conviver. E essa doença faz a gente aprender a ter mais paciência, a pensar no outro, a se preocupar com o outro, a se colocar no lugar do outro. Essa
é minha mãe. Qual é o seu nome? Disse Estela. Minha mãe é portadora do Alzheimer, né? E a gente vive pelo amor. Já sou com velha. amor. Quantos anos você tem? 85 anos feitos. Tem certeza? Sim, senhora. Você nasceu quando? Não sei. Isso eu não sei. Eu sei que é 85 anos. Tá, você mora comigo e eu moro com você, não é assim? É lógico. Aqui, ó, manda beijo pra todo mundo. Beijo pra todo Beijo. mundo, todo mundo. Que testemunho bonito, né? A gente vê a experiência de uma doação de vida. O sofrimento da mãe, mas também da filha que está ali, com tanto amor, se dedicando, superando todos os desafios e as dificuldades. Foi bom para a gente ilustrar e já iniciar a nossa conversa, doutor Rodrigo. Exato. Queria que o senhor já explicasse o que é o Alzheimer, né? O que causa essa doença. Em primeiro lugar, eu acho importante nós distinguirmos demência de doença de Alzheimer. Demência é um conjunto de sinais e sintomas que pode ser definida como uma deterioração progressiva, um declínio progressivo do funcionamento cognitivo e ou do comportamento do paciente que interfere de forma significativa na sua autonomia, na sua vida social e na sua vida laborativa. Isso é demência. Existem várias causas de demência. Alzheimer é uma das causas, é uma doença específica que causa demência. Alzheimer é muito importante porque trata-se da principal doença neurodegenerativa e responsável, de acordo com vários estudos, por 60% a 80% de todos os casos de demência. Então, é uma doença... elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Exato. Demência é a forma de apresentação de várias doenças diferentes. E Alzheimer é a principal causa de demência. O Alzheimer seria o início, então, talvez. Não, o Alzheimer é A demência é um Alzheimer muito mais agravado, porque são um conjunto de outras doenças. Várias doenças causam demência. E Alzheimer é uma delas. E o Alzheimer é uma delas, exato. A principal causa de demência é o Alzheimer. Doutor Rodrigo, eu comecei o programa procurando alguma coisa, fazendo ali aquela ceninha, porque para ilustrar que isso acontece, isso é real, o esquecimento, vou procurar onde que estava a pauta, eu não sei mais onde está, e aí depois eu esqueço já o que eu estava procurando. No Alzheimer isso acontece? Sim, sim. O Alzheimer é uma doença que tem um início bem insidioso, uma doença de evolução lenta e cuja característica marcante é um comprometimento da memória que nós chamamos de memória recente ou memória episódica. O paciente ele é incapaz de reter novas informações. Os familiares até costumam dizer que o paciente se lembra de tudo relacionado ao passado, que se lembra dos familiares, então isso até no início pode parecer que é um esquecimento normal, que é algo da idade, mas o paciente com Alzheimer, nos estágios iniciais, ele tem um comprometimento já significativo da memória recente. Ele é incapaz de registrar novas informações. E o paciente, ele começa com questionamentos repetitivos, com falas repetitivas, contando histórias várias vezes, perde objetos pessoais, deixa de pagar contas. Então, esses são sinais de alarme para os familiares procurarem atendimento médico. Raramente um paciente com Alzheimer, muito raramente, vai deliberadamente procurar um médico neurologista para um tratamento. São os familiares que, na grande maioria dos casos, percebem um comprometimento cognitivo e levam o paciente até o consultório médico. No caso dos idosos, então, é interessante saber diagnosticar essa diferença. Exato. Porque existe um esquecimento natural, um déficit de memória por causa da idade, mas como diferenciar quando isso é Alzheimer, quando isso se agrava? Exato, essa pergunta é importantíssima. À medida que nós vamos envelhecendo, algumas alterações vão surgindo, entretanto, são alterações muito leves. São alterações normais do envelhecimento. Por exemplo, uma leve dificuldade em lembrar o nome das palavras, o nome de alguns objetos, sendo que posteriormente a pessoa se lembra até desse nome, o vulgo fenômeno chamado na ponta da língua, nossa, tal palavra está na ponta da língua. Isso vai tornando-se mais comum com a idade. À medida que as pessoas envelhecem, elas também têm uma dificuldade maior em fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas são mais facilmente distraíveis.
E, além disso, também elas pensam mais vagarosamente, a velocidade de processamento mental ela fica também um pouco reduzida, elas têm uma diminuição da capacidade de aprendizado, mas de forma nenhuma ocorre uma diminuição da capacidade de retenção de memórias. Não aprende mais nada, né? As coisas novas é mais difícil de capturar. Sim, é difícil, à medida que o paciente envelhece, é difícil para ele aprender, por exemplo, entrar num curso superior, para ele aprender novas coisas. Isso há uma certa dificuldade em relação a quando ele era mais novo. Agora, o paciente não tem dificuldade à medida que a pessoa vai envelhecendo, não tem dificuldade para reter novas memórias. Então, os sinais de alarme aí para uma possível síndrome demencial seriam questionamentos repetitivos, como eu disse, o paciente deixar de pagar contas, o paciente perder objetos importantes de forma repetitiva, o paciente esquecer de compromissos importantes, esquecer de datas importantes, tudo isso chama atenção e não faz parte do envelhecimento normal. As alterações cognitivas atribuíveis ao envelhecimento normal, elas são leves, são sutis. Doutor Rodrigo, e em relação a essa questão da memória recente, da memória passada, existe casos no Alzheimer que a pessoa não lembra nem do passado. Exato. E o mais comum é que lembre só do passado, é isso? À medida que a doença vai progredindo, a memória que nós chamamos de memória retrógrada, ou seja, a memória anterior aí ao início do Alzheimer, retrógrada ao início do Alzheimer, ela também começa a ser comprometida. Inicialmente, o paciente ele tem uma dificuldade em reter novas informações e nós podemos ver isso numa entrevista clínica, perguntando para o paciente: o que você comeu hoje de manhã? Ou o que você comeu ontem à noite, ou você se lembra de algum evento importante que está acontecendo, me fale de viagens que você fez recentemente. E o paciente, muitas vezes, ele até se nega que esqueceu, ele diz que ele não se lembra, porque aquilo não é importante. Então, no início da doença de Alzheimer, o comprometimento, ele... É sempre das memórias mais recentes. Das memórias mais recentes. À medida que a doença vai avançando, a memória dos eventos passados também começa a ficar comprometida. E quanto mais antiga é a memória, mais ela demora para ser afetada. Olha só, interessante. Em relação à idade, né? A gente está falando dos idosos, que é comum o esquecimento e também existem muitos casos, não sei se a maioria dos casos de Alzheimer é em idosos. Exato. Mas é só no idoso ou jovens também podem ter Alzheimer? Jovens também podem ter Alzheimer. O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é o envelhecimento. A frequência da doença de Alzheimer ela aumenta exponencialmente com a idade a partir dos 65 anos. Entre 65 e 70 anos, cerca de 1,7% da população tem doença de Alzheimer. Entre 70 e 74, isso vai para 3,5%. Entre 75 e 79, isso vai para 7,5%. Entre 80 e 84, por volta de 15%. Entre 85, 89 e 30, acima de 90 anos, mais de 40% da população tem doença de Alzheimer. Nossa, é muita gente. É realmente uma doença muito importante, a doença neurodegenerativa mais comum. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar Alzheimer de início precoce, de início pré-senil, antes dos 65 anos. E, nesse caso, a hereditariedade é muito importante. Algumas mutações genéticas em determinados genes, nós temos os genes da proteína precursora do amiloide, da presenilina 1, presenilina 2, geralmente cursam com Alzheimer de início precoce, tendo alguns pacientes que podem abrir um quadro de Alzheimer com 45, 50 anos. E como tratar, doutor Rodrigo, quando a pessoa começa a perceber que realmente ela está tendo as memórias comprometidas? Existe como adiar isso? Existe como ir, vamos dizer assim, com paliativos para protelar esse esquecimento? Exato, pergunta importantíssima. O que ocorre? Como eu mencionei, geralmente vão ser os familiares que vão levar o paciente. E um paciente que procura um médico neurologista queixando-se de problemas de memória, geralmente trata-se de um portador de algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo ou de algum problema do sono. A apneia obstrutiva do sono geralmente cursa com alguns problemas de memória pela sonolência diurna excessiva. Então, geralmente é o familiar que leva o paciente até o consultório. E nesse momento é importante deixar claro que, infelizmente, no momento nós não temos nenhum tratamento que possa retardar a progressão da doença. A doença ela vai progredir de forma inexorável, independentemente do tratamento.
Portanto, qual o objetivo de tratar a doença de Parkinson? O objetivo do tratamento é reduzir a incapacidade trazida pela doença e, consequentemente, aumentar a performance cognitiva e a funcionalidade do paciente, melhorando a sua qualidade de vida e a qualidade de vida dos familiares. É porque ali envolve, o Alzheimer vai envolver a família toda, né? Se a Exato. pessoa que está esquecendo, todo mundo que está em volta vai estar, né? Como a gente viu no exemplo ali, a filha que se dedica inteiramente para cuidar da mãe. Para a gente ir para o intervalo, eu queria lembrar de uma historinha que eu ouvi hoje cedo no café da manhã, que tem tudo a ver com esse assunto, né? Que todos os dias um senhor saía de casa, passava na banca de jornal, pegava o jornal e entrava no hospital. Então, todos os dias ele fazia aquilo no mesmo horário. Então, no mesmo horário pegava, passava e ia no hospital. Um dia, a pessoa da banca de revista perguntou: o senhor trabalha no hospital dessa idade ainda? Não parou de trabalhar? Ele: não trabalho mais. Por quê? Mas porque todos os dias, religiosamente, o senhor vem no mesmo horário para o hospital. Ele disse: porque a minha esposa está internada. Aí, e o que ela tem? Aí ele falou: ela tem Alzheimer. Nossa, mas ela lembra do senhor? Não. Então para que o senhor vem se ela não lembra do senhor mais? Ela não lembra de mim, mas eu lembro dela. Por isso que todos os dias... para ver de novo. Então a Sheila hoje vai nos dar mais uma dica aqui de artesanato, vai nos ensinar esse jogo da velha. Jogo da velha. São materiais simples, né? Fáceis de achar, né? E o jogo trabalha bem a questão da memória, né? Do raciocínio, então vai nos ajudar bem nessa questão, né? De algumas doenças aí. Então vamos começar. Aqui nós temos pedaços de EVA, quadradinhos de EVA. Esse aqui eu tenho um tamanho de 12 centímetros, 12 por 12, e fiz 10 pecinhas no tamanho de 3 centímetros. E a espessura dele já é aquele EVA mais firminho? Qual é? Não, esse pode ser o de 2 milímetros. Quando eu vou usar duas bases, então auxilia bastante. Tá. Este eu usei um decoradinho, tá? Para dar uma diferença. Então você pode comprar ele já decorado ou estampar ele com tecido. Tá? Então é bem tranquilo de se fazer. Com uma cola instantânea. Aqui eu cortei ele, Verônica, com uma tesoura de bordinha para ficar mais bonitinho, né? Mais decoradinho. Então nós vamos passar uma cola instantânea. O processo é simples e rápido. Vou colar numa outra base, de preferência com uma cor mais viva, para destacar. Aqui eu vou aproveitar e vou cortar para fazer um pouquinho maior, para fazer uma bordinha aqui para destacar. Essa tesoura facilita bastante. Tesoura boa, corta bem. Isso, corta bem. Sheila Garcia, o Face da Sheila, os produtos dela aí no Facebook. Loja Cantinho da Arte. Isso. Para você que quiser conferir outras opções aí de artesanato. Aqui com uma régua eu vou fazer as marcações, né? Porque ele tem alguns risquinhos ali pra gente... O tabuleiro, né? Isso, pra diferenciar. Eu uso a mesma medida da régua pra facilitar pra mim. Vai ficar certinho, né? Isso. Aqui eu dou meio centímetro antes de começar a marcar. As pecinhas aqui, olha, eu tenho uns botõezinhos que a gente compra em loja de material de artesanato. Ele é próprio, todo decoradinho. Então você pode escolher o que você vai querer.
Aqui eu tenho caracol, florzinhas, né, joaninhas. Para ficar mais bonitinho. Isso. Eu vou cortar aqui atrás e vou colar. São 5 pecinhas diferenciadas, né? Então, vou fazer 5 joaninhas e 5 florzinhas. É interessante que além do momento de você preparar o artesanato, que você já vai estar ali gastando tempo, já vai estar ali se exercitando também na memória, né? Sim. E depois também é um joguinho que vai favorecer isso. Talvez não no caso de Alzheimer, né, doutor Rodrigo? Mas para a nossa memória mesmo do dia a dia, porque a gente, mesmo sem ter Alzheimer, a gente acaba ficando muito esquecido. E aí, esse tipo de atividade ajudaria? Para o desenvolvimento da doença de Alzheimer seria, no caso, baixo nível educacional, e trabalhar com a mente, atividades intelectuais podem ajudar o paciente a não desenvolver a doença de Alzheimer. Então é muito importante sempre manter a mente ativa. Então isso é real. Se sua memória está sempre ali ativa, você está lendo muito, você está exercitando o cérebro, você tem, então, menos tendência de ter ou de adquirir o Alzheimer. Exato. É um fator protetor para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E, além disso, conforme eu havia mencionado, não existem nenhum medicamentos atualmente disponíveis para retardar a progressão da doença. Entretanto, se o paciente se mantiver engajado com atividades intelectuais, isso pode sim ajudar um pouco a retardar a progressão da doença, de acordo com alguns estudos. Mas se for, no caso, hereditário, tem um monte de gente perguntando aqui no Facebook se é hereditário. Se for hereditário, aí não tem jeito? Como que é? A doença de Alzheimer, na sua forma hereditária, que eu disse até que geralmente ocorre precocemente, pode ocorrer antes dos 65 anos, ela é rara, corresponde a menos de 5% dos casos. Na grande maioria dos casos, a doença de Alzheimer ela é esporádica e o principal fator de risco é a idade. História familiar sim, é um dos fatores de risco importantes, mas não é o principal fator de risco. Nossa, gente, enquanto o doutor Rodrigo respondia, a Sheila já montou aqui, Sheila. Peraí, vamos mostrar direitinho, porque senão o povo me bate, viu? Tem que mostrar direitinho. Então, o que você fez aqui? Você pegou as pecinhas. Colei com a cola instantânea. Vou mostrar as pecinhas aqui, sim. Quando eu vi, já estava pronto igual o outro. Peraí, Sheila, vamos mostrar direitinho aos poucos. Então, você pegou essas pecinhas que você comprou pronta. Sim. Corta esse negocinho, que ele vai ficar assim, como eu mostrei ali antes, né? Colamos na pecinha. São 5 de cada uma, como eu já havia falado. 5 florzinhas e 5 joaninhas. E vai colando uma por uma, com cola instantânea. A pecinha tem 3 centímetros. Para medir a pecinha, o que é que você fez? Você põe aqui e corta? Eu fiz um gabarito. Outro tabuleiro. Eu fiz um gabarito antes, né? Com a medida com as medidas da régua, eu fiz esse gabarito. E aí eu fiz as pecinhas. Aí vou disponibilizar as medidas, tudo direitinho na página, para não ter dúvidas, né? Muito tranquilo, você viu que é rapidinho, né? Aí a pessoa faz, então, um outro quadradinho desse e corta. Então, um vai ficar fixo aqui na base e o outro vai ser cortado para poder fazer as pecinhas. Para fazer as pecinhas, exatamente. E aí depois é só jogar. Cada um vai pegar um bichinho, né? E aí nós vai vamos atrapalhar aqui... o jogo do outro para poder você não ganhar, vamos ver aqui. Aí eu venho aqui, ó. E aí nós vamos brincando. Faz tempo que eu joguei, viu, gente? Na verdade, eu não tô nem querendo ganhar, eu tô só atrapalhando pra Sheila não ganhar de mim. E ninguém ganhou de ninguém. Legal. Então tá aí, gente, o Jogo da Velha. Uma opção para você também ativar a sua memória, desenvolver também. Quero aqui pegar as participações pela internet. No Facebook tem muita gente mandando mensagem. A Rose Machado, doutor Rodrigo, ela disse que, bom dia, né? Tem uma pergunta também para o senhor. A sogra dela faleceu em decorrência do Alzheimer. E o marido está muito esquecido. Ele tem apenas 50 anos, mas será que ele pode estar com sintoma da doença? Em que idade começa a aparecer? O senhor já falou um pouquinho, mas aí nesse caso... É bom ficar atento pelo fato da mãe ter tido? Na grande maioria dos casos, a doença começa após os 65 anos de idade, com a sua frequência dobrando a cada 5 anos a partir de então. Entretanto, existem casos em que a doença inicia-se precocemente, antes dos 65 anos. E nesses casos, a hereditariedade é um fator muito importante.
Também a Daniandra Faria, também fui diagnosticada com tireoide há alguns meses devido a muitos esquecimentos, quer dizer, muitos que chegariam embora para casa de pé e deixar o carro no estacionamento da igreja. Nossa, isso acontece, né? Tem alguma relação com Alzheimer? Eu já fiz isso, gente. Já fui para a faculdade, deixei lá e voltei andando para casa achando que não tinha ido. Existem muitas causas para esquecimento não relacionados a uma síndrome demencial. Desatenção pode levar a esquecimento, sonolência excessiva, a própria disfunção tireoidiana. Quando nós nos deparamos com um paciente com uma síndrome demencial, a primeira coisa que nós temos que fazer, inclusive, é descartar as causas reversíveis de demência. E uma delas é até o hipotireoidismo, além de deficiência de vitaminas, como a vitamina B12, além de algumas doenças infecciosas. Então, existem várias outras causas de esquecimento que não a doença de Alzheimer. A Elisângela também participando aqui. Estou ligadinha em Feira de Santana, na Bahia. Um abraço para você, para toda a Bahia, todo o Nordeste, todo o Brasil, né, gente? Tantas cidades, tantos estados nos acompanhando. Também de Barueri, em São Paulo, a loja da Divina Providência sempre ligada, sintonizada. Diz que os clientes que chegam lá já assistem a Canção Nova, porque está sempre ligado na TV. Que bom. Então, eles mandam um abraço aqui para o Ivaldo, Amaro, Luzia, Naldo, Isabela, os parentes ali, né? A galera toda acompanhando. Regina Célia também. Ela teve 2 tias que tiveram Alzheimer. Aí a preocupação, né? Se é hereditário. Tipo, isso pode também afetar um dos parentes, mesmo não sendo um parente direto, não é pai nem mãe. Sim. Tem essa influência, doutor Rodrigo? O mais importante, como eu falei, é a idade nisso. Quando nós temos um familiar, principalmente um familiar de primeiro grau, que desenvolve a doença de Alzheimer precocemente, antes dos 65 anos, isso aumenta, assim, o risco dos familiares desenvolverem a doença. Entretanto, quando a doença ocorre depois dos 65 anos, há um risco aumentado, mas ele não é tão importante quanto em casos de Alzheimer pré-senil, antes dos 65 anos de idade. O fator de risco mais importante, novamente frisando, é a idade e não a hereditariedade. Joia. Também o José Carlos Pinheiro acompanhando aqui, Maria Celeste, tem muita gente mandando a sua participação. Deixem aí o comentário na foto do Facebook que a gente postou, algumas fotos do programa de hoje. Ainda temos receita, o Felipe já está ali prontinho para nos ensinar daqui a pouco a nossa culinária. Então, nosso artesanato está finalizado, né? Sim. Sheila, podemos certinho. fazer vários temas, várias cores. Eu acho assim, as cores... ajuda muito nessa questão, né, de percepção e de memória, então é um bom joguinho aí para adaptar até para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, né? Realmente, o jogo da velha é Tá vendo? Ele é chamativo, então... É para todo mundo, né? A gente está em casa sem fazer nada, tá ali convivendo com a família, depois do almoço, depois de um lanche. Como você disse, tanto tempo brincando. Você não joga, né? Pois é, fazia muito tempo que então, tinha. assim, eu acho que faz falta. Hoje em dia a gente está tão informatizado, né? E lá em casa, assim, meu marido com os filhos, direto tá lá no joguinho, tá buscando alguma coisa para tirar um pouquinho dessa questão do da celular, tecnologia, é verdade. Do computador. Isso aqui favorece, né, o momento, favorece. A gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente... Bom demais, Sheila, parabéns. Então, Obrigada. Mais opções de artesanato da Sheila, loja Cantinho da Arte no Facebook. E tá aí o jogo da velha para você, para as crianças, para os idosos, para os jovens, todo mundo. Para todo mundo, pode família, fazer, né? O jogo da velha. A gente aproveita mais esse tempinho para conversar aqui com o doutor Rodrigo, né, sobre o Alzheimer. Doutor Rodrigo, o Alzheimer tem cura? A gente começou falando do tratamento. Exato. Mas teria cura essa doença? Não tem cura, não existe nenhum tratamento disponível na atualidade, como eu falei, que possa reverter o quadro ou mesmo retardar a progressão da doença. O tratamento ele é puramente sintomático, visando melhorar a cognição e logo a qualidade de vida do paciente. E existe mais casos de Alzheimer nos homens ou nas mulheres? Tem um diferencial? Quem é mais afetado? Pergunta legal. As mulheres são mais afetadas do que os homens, até 2 vezes mais afetadas. 1 em cada 10 homens e 2 em cada 10 mulheres terão doença de Alzheimer. Alguns acreditam que é porque as mulheres vivem mais do que os homens. E como a idade é o principal fator de risco, essa seria a explicação. Entretanto, estudos apontam que fatores hormonais, fatores genéticos e fatores sociais são responsáveis pela maior incidência de doença de Alzheimer em mulheres do que em homens. Então, o sexo feminino é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Em relação à família, né? O senhor disse que o paciente de Alzheimer, quase que raramente, ele vai procurar o médico. Então, Exato. A família que tem que dar
esse passo. Mas, além da iniciativa de diagnosticar se é Alzheimer, tem o tratamento. E a família está ali diretamente lidando com isso, né? Qual é a orientação dada? Existe um tratamento para aquelas pessoas que convivem com o paciente? É muito importante que os familiares, que a família como um todo se engaje no cuidado do paciente. Primeiramente, à medida que a doença vai avançando, o paciente torna-se muitas vezes incapaz de tomar a própria medicação. Então, são os familiares que vão ter que administrar a medicação para poder melhorar a cognição do paciente. E também, além disso, é necessário que os familiares mudem todo o ambiente de forma a facilitar as atividades do paciente dentro de casa, que façam com que a casa fique mais iluminada, coloque alguns adesivos identificando onde fica o quarto, o banheiro. O paciente com doença de Alzheimer, ele tem também um importante comprometimento das funções visoespaciais. O paciente, até quando vai para locais desconhecidos, ele se perde. Muitas vezes, quando a doença está mais avançada, ele dentro de casa fala que não está em casa e que quer ir para a própria casa. Então, é muito importante que a família se engaje e modifique o próprio ambiente de forma a acolher melhor o paciente. Se adaptando ali naquele momento, aquela realidade. Tem aqui uma participação também para o senhor, doutor Rodrigo. Alice Campos, ela disse que gostaria de parabenizar o doutor Rodrigo por todas essas informações tão esclarecedoras, Muito né? obrigado. Que com certeza ajudou muita gente. A gente vai para o intervalo, mas eu quero mandar um abraço, gente, para a loja da Renata Marques Modas, que é desse look que eu estou usando, ela que cedeu essas peças, essas roupas bonitas para eu estar aqui no programa. E você que está em casa também pode adquirir essas peças, Renata Marques Modas, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Ela envia para qualquer lugar do Brasil. Um beijo, Renata, para você e toda a equipe aí da sua loja que nos atendem tão bem. Também estender as nossas mãos para você que nos acompanha, que sabe que a Canção Nova é uma obra de Deus, é uma obra que vive para evangelizar. Nossa programação é 100% evangelizadora, nós não temos propaganda comercial, todos os nossos anúncios são de produtos de evangelização nos nossos intervalos. Para a gente manter tudo isso, para a gente manter essa obra no ar, a gente estende mesmo as nossas mãos. A gente conta com pessoas que amam, que acreditam, que conhecem essa obra, e o pouquinho de cada um vai se tornando esse milagre da evangelização, para manter todo o sistema Canção Nova, para manter todos os missionários, os eventos que nós realizamos, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido e amado nos corações de pessoas que a gente nem imagina. Então, a sua ajuda faz com que outras pessoas possam experimentar Jesus através da Canção Nova. Deus lhe pague, e a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa receita. Estamos de volta, gente, ao vivo, Manhã Viva, aqui de Belo Horizonte para todo o Brasil. E agora na nossa culinária a gente recebe o Filipe Beltrão. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Hoje nós vamos fazer aqui um salmão grelhado com purê de batata e uns tomatinhos cerejos refogados. Uma receita muito simples, muito fácil de fazer, todo Geleia mundo de consegue. frutas para acompanhar E as geleias nossas do Mesé, Geleias Passas Antepassas. Eu sou responsável por essa marca e trouxe aqui 2 geleias para a gente saborear com o salmão. Uma vai ser de manga com tangerina, que é um sabor um pouco diferente do comum, né, com o salmão. E o clássico, que é o de maracujá. Então, geralmente, a gente está acostumada a comer com uma redução de maracujá, com algum molho. E eu trouxe essa proposta de pegar um produto já pronto e utilizar nas receitas do dia a dia. Você que desenvolve essas geleias? Sou eu que desenvolvo, sou eu que faço todas elas artesanalmente mesmo, em casa. Então, assim, a gente bota muito amor, muito carinho nelas mesmo. E são umas geleias um pouco diferentes do comum. Lembrei do Papa Francisco agora, né? Bote fé, bote amor, bote humildade, bote unção. Mas é muito prazeroso, né? Tá mexendo com comida, que a gente tem essa oportunidade de estar colocando toda a nossa energia positiva ali, porque é muito gratificante quando alguém come, experimenta e te dá um feedback legal. É então, verdade. Realmente fazer isso aí... algo que vai agradar o outro. Exatamente. Até então... mesmo para os nossos idosos com Alzheimer em casa, né? Uma forma, como o doutor Rodrigo, o tratamento é muito demorado, né? Porque o resto vai ali, a gente vai esperando. Não tem cura, mas tem amor que a gente pode dar, que a gente pode oferecer. E fazer uma receita, cuidar com carinho, faz a diferença. Com certeza. E é um exercício também fazer comida, né? Então, quem faz todo dia aí, com certeza é um exercício para a mente, né? Então vamos lá, gente. Ó, salmão, ele vai preparar pra gente com esse incremento da geleia que ele vai servir depois. Eu vou ficar sentadinha aqui, Rodrigo,
prestando atenção para eu aprender também, assim como as pessoas que estão em casa, tá? Fica à vontade. Então, ligando a panela aqui, vamos colocar um pouquinho de azeite primeiro para a gente poder grelhar nosso salmão. Então, colocado uma porção de azeite. E aqui nessa outra panela, vamos colocar uma porção para o nosso tomate. Como eu disse, é uma receita muito simples. Quem quiser fazer em casa pode arriscar. Deixa eu só te ajudar aí, porque eu acho que vai... Vamos espalhar bastante o azeite aqui para selar direitinho. Então, vamos colocar Quanto que ele você está usando de delicado. salmão aí? Aqui tem em média 250 gramas de salmão. Esse pedaço aqui é um pouquinho menor, dividi ele em dois. E esse é um filé de salmão. É muito importante comprar um salmão de qualidade, um salmão que seja fresco também. O salmão congelado, se usar em receitas, às vezes não fica tão bom, porque ele retém muito líquido, né? Então é muito importante comprar um salmão de qualidade, de E preferência tem que saber onde que fresco. compra, porque tem lugar que não é salmão, né? Eu descobri esses Exatamente. tempos que tem lugar que eles usam um peixe com corante Exatamente. e falam que é salmão. Eu já vi muita reportagem falando nisso, parece que é uma coisa muito comum e acaba não sendo um peixe saudável, né? Então é muito importante pra gente comprar sempre um produto de qualidade. Então aqui a gente está usando tudo de bastante qualidade. Vamos aproveitar aqui para temperar nosso salmão. Então vamos colocar aqui um sal. A panela tá quente, hein? Essa panela é boa. Bastante. E vamos O fogão colocar aqui é pouquinho... potente, só não tem tamanho, mas tem... E um pouquinho de pimenta do reino. Então vamos passar os ingredientes direitinho, Felipe, repassando. 250 gramas De salmão, salmão fresco, uma pitadinha de sal, uma pitada de pimenta do reino. Aqui a gente trouxe um pouquinho de manteiga também para finalizar o prato, que a gente coloca no final para dar um brilho no salmão. alecrim, você Trouxemos trouxe? um pouco de alecrim para a A gente gosto, colocar um pouquinho nos nossos tomatinhos, que vai dar um sabor incrível no nosso Esse tomatinho tem quanto aí, mais ou menos? Aqui eu comprei aquela caixinha que a gente vê no Menor? supermercado de 380. E aqui eu tenho usando quase ela inteira. Vamos dizer que um quarto dela toda aí. Então aqui o processo nosso é bem rápido agora. É só esperar ele dar uma douradinha para a gente poder servir. Eu já trouxe aqui Esse tomatinho cereja é uma delícia, né? É uma delícia e ele fica muito gostoso, ele pega um sabor muito forte, é muito bom mesmo. Eu trouxe um purezinho de batata aqui também já pronto, um purê tá bem aqui. simples, rústico. Eu fiz apenas com batata, uma pitada de sal e manteiga. Então não utilizei nenhum leite, creme de leite, nada, nenhum ingrediente a mais. É bem básico mesmo, é um purê mais rústico mesmo. Então aqui nós estamos já preparando aqui, esperando nosso salmão grelhar primeiro de um lado, para a gente poder virar. É importante a gente sempre conseguir, quando a gente vai fazer uma carne, um salmão, alguma coisa do tipo, virar o mínimo possível. Então vamos dourar ele de um lado, quando estiver bem douradinho, a gente vira ele para ele já estar finalizado. A gente não precisa ficar mexendo muito ele. É um processo bem rapidinho mesmo. E uma coisa importante que eu queria falar também, eu escolhi usar essas geleias porque a gente faz uma proporção de 70% a 80% de fruta. Então, nossas geleias não são doces, muito doces. Então, ela com o salgado vai dar um contraste muito Aquele bom. agridoce legal. Exatamente, e trazendo o sabor intenso da fruta. Então, você não vai sentir aquele gosto de açúcar ou uma coisa muito doce ali, né? Vai ser uma coisa que vai ter o sabor da fruta mesmo. Legal. Então tá aí, gente. O salmão tá... grelhando Já vai aqui. virar... Não, daqui a pouquinho. Ainda Só não. tô mexendo um pouquinho pra gente poder grelhar ele bem. O tomatinho tá pronto. O tomatinho nosso já tá pronto. Podemos até desligar aqui a panela. Podemos ver que é bem simples fazer mesmo. Rapidinho, né? Rapidinho, o tomatinho já fica numa consistência boa pra gente utilizar no prato. Tem uma pergunta aqui pro Dr. Rodrigo, enquanto a gente vai olhando aqui o salmão, dá o ponto, né, Aham, Felipe? exatamente. Para ele responder pra gente. A Liliane, no Facebook, ela tá dizendo que o programa tá ótimo e ela faz uso de Rivotril para dormir, doutor Rodrigo. Isso pode causar demência? Tem 58 anos e é de Teófilo Antônio, Minas Gerais. Esse é um tema controverso. Existem estudos que mostram que o uso crônico dos medicamentos da classe do Rivotril, que são os benzodiazepínicos, estão associados, sim, ao aumento do risco de desenvolvimento de demências. E o grande problema desses medicamentos é que eles comprometem, de fato, a memória durante
o dia, além disso, comprometem a concentração, a atenção do paciente. Entretanto, é um tema ainda controverso e não existe nenhuma evidência científica contundente para afirmar se os benzodiazepínicos causam ou não demência futuramente. Estão associados ao aumento do risco do desenvolvimento de demência. Joia. Um abraço também para o Ednilson em Sabará, amigo da Canção Nova, participando, deixando aqui a sua mensagem também. Todos vocês que nos acompanham, quem quiser, gente, manda uma mensagem aí, deixa aí um comentário na foto que a gente posta no Facebook, que eu vou estar dando uma olhada. Olha, agora acho que ele vai virar o salmão, né, Felipe? Tá no ponto? Aqui. Dei uma grelhadinha nele. Ficou quase, né? Isso, percebe que o salmão, ele não ficou tão crocante, mas ele está perfeito ainda para ser servido. O peixe, ele é muito rápido mesmo. E, inclusive, o salmão é muito utilizado na culinária japonesa, né? A gente come ele até cru também. Então, o peixe, você pode fazer ele bem rapidinho. Então, aí vai do sabor de cada um. Quem gosta de fazer, às vezes, com pele, para deixar aquela crocância da pele. Quem gosta de tirar. Eu prefiro tirar ela, então a gente acaba tendo uma consistência mais suave do salmão. Mas temos a opção de usar também a pele também. Podemos fazer até um torresmo com essa pele, quando você tira ela e frita ela, que também fica uma delícia. Legal. E aí tá só no azeite, né? Esse que você fez. Acho que Exatamente. Acho que era bom tirar aquele ali do cantinho, né? Não? É, eu vou tirar aqui. Só para não ficar com esse cheirinho. Vamos tirar aqui. O que sobrou. Essa parte dá uma grudadinha. Isso, ótimo. Contato do Facebook do Felipe com esses produtos, essas geleias artesanais. Mezeca. Mezeca. Mezé, na verdade, é o nome da nossa empresa, que é um termo usado, um termo árabe, que significa degustar com as pontas dos lábios. Então, é um momento onde você vai estar encontrando com seus amigos, com a sua família e vai ter... Valorizando ali, exatamente, né? e várias porções pequenas de diferentes comidas. Então, a gente começou com antepasto de berinjela na nossa empresa, foi o nosso primeiro produto. Então, depois que veio as geleias, e é muito interessante a gente estar tendo essa oportunidade de estar cozinhando aqui. E queria falar que eu não sou formado em gastronomia, mas fiz vários cursos de comida, né, de gastronomia, fiz de geleia, fiz cursos em São Paulo. E eu acho isso muito legal, essa ideia de que todo mundo pode cozinhar. Legal. Então, às vezes a gente acha, não, mas vai fazer um salmão com um purê, mas é um processo simples, né? Então, eu gosto de passar isso para as pessoas, de que todo mundo pode e que vai ficar gostoso. Você ainda não é chefe, mas você é um apaixonado pela cozinha. Eu, na verdade, tá assim, eu trabalhei com comércio exterior durante muitos anos e decidi largar tudo para fazer uma coisa que me dava muito prazer, que é a comida. Então, assim, a gente coloca muito carinho mesmo, muito trabalho, muito suor mesmo ali, trabalhando mesmo, para conseguir um produto de qualidade, um produto que todo mundo vai gostar. E as geleias, que é uma coisa que em toda casa tem um pouquinho, né? Todo mundo gosta, seja no café da manhã, seja para colocar no iogurte natural, seja para fazer um bolo. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande de como utilizar a geleia. Dá para usar nas 3 refeições do dia, exatamente, né? Nas 4, porque tem um lanche também. Então dá para comer com biscoitinho, dá para comer com queijo. Com carne. É uma receita maravilhosa que fica você pegar um queijo brie, colocar no forno junto com uma geleia de frutas vermelhas. Então, assim, você tem uma gama muito grande de opções. E a gente lançou uma geleia de vinho também, que a gente fez e que trouxe umas outras opções também de combinações que tem sido muito interessante. Então, muito cliente manda pra gente, olha, eu comi esses dias com uma carne vermelha. Falei, nossa, que legal. Então, vai abrindo... o leque de opções, exatamente. Né? Então, a gente aprende muito com nossos clientes. Então, é muito, muito prazeroso mesmo. Então, Mezé são as geleias, a marca geleias, pastas e antepastas. Joia. E no Facebook, então, é Mezeca, exatamente. Né? O Mezeca. Mezeca de culinária artesanal. Okay. E no Instagram, a gente está com Mezé Culinária. Bacana, então. Tá aí essa opção para você que quiser também ver outros sabores das geleias do Rodrigo, além dessa que ele vai servir pra gente aqui no Manhã Viva. Exatamente. Vamos ver como que o nosso salmão vai estar aqui. Então, percebe que ele já tem bem crocante. Eu vou separar ele aqui. Já tá bonito, hein? Vou desligar a nossa panela. E agora a montagem do prato, que é o mais simples de tudo. Vou pegar aqui nosso purê de batata. Pego uma colher. Vamos pegar uma... Você quer montar naquele outro prato? Acho que é melhor, eu peguei né? esse que prato tá aqui, ó. Esse Qual mesmo. outro prato? Esse aí mesmo. Esse aqui mesmo?
Então vamos É porque eu achei montar que você ia aqui. montar nesse. Ah, não, esse Aí não. eu Esse falei, é, aquele esse é ali. meu prato de deixar O os suporte, utensílios. né? Isso, eu gosto de um prato grande para estar fazendo esse trabalho. Bacana. Então vou pegar aqui nosso purê, colocamos ao centro do prato. Isso, perfeito. Purezinho preparado também pelo Felipe. Exatamente. Agora vamos com o salmão. A gente deixa ele encostando assim, ó, no purê, para ficar bonito mesmo. Agora pegamos aqui nossos tomatinhos. Vou pegar uma colherzinha. Nada. E agora a gente vai só finalizar aqui, colocando Em volta. nossos Fica bonito, tomatinhos. mas fica gostoso também. Dá uma diferença no sabor, né? Exatamente, fica muito saboroso. Eu adoro esses tomatinhos cereja. Quando a gente refoga ele no azeite, assim, ele pega um sabor incrível mesmo. E alguns ficam mais refogadinhos, mais douradinhos, que dá um sabor incrível. E agora vamos finalizar com a nossa geleia. Eu escolhi essa geleia aqui de maracujá. Percebe que eu coloco É a mais bastante. tradicional, né? É a mais tradicional, né? A gente também tem a opção Essa aqui é de quê que você mostrou? manga com tangerina. Gente, essa é diferente, hein? É um Manga sabor com tangerina, doce ó. da manga, mas ao final traz um sabor cítrico da tangerina. Né? Então, assim, é um sabor que combinou muito bem com o nosso peixe. E assim, além de peixe, a gente pode fazer diversas receitas. Então aquela né? lá tá com manga com tangerina e Manga essa com você vai pôr tangerina. com o Exatamente. maracujá. Então, vamos colocar aqui sim, maracujá. Maravilha, gente. Então está sendo finalizada aqui a nossa receita. O programa também está chegando ao final. Queria só que o Dr. Rodrigo encerrasse nos dando essa dicasinha básica, né? Tem algum alimento que ajuda no tratamento do Alzheimer? Tem dietas específicas que devem ser utilizadas por quem sofre com isso, Dr. Rodrigo? O que nós sabemos é que dietas ricas em gordura aumentam o risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, uma dieta saudável, juntamente com a atividade física, hábitos de vida saudáveis são muito importantes para evitar o desenvolvimento da doença. Bacana, isso ajuda em tudo na nossa vida, né? Então, até no Alzheimer. Com Muito certeza. obrigada, Dr. Rodrigo, pela sua participação. Obrigada também a Sheila pelo artesanato de hoje. Esse Jogo da Velha. Felipe, bom demais ter você aqui, viu? Muito obrigado, Volte no foi Manhã um Viva. prazer Eu estar vou te experimentar apresentando. aqui, né, gente? Claro, a receita aqui antes de finalizar o Manhã Viva. Deus abençoe você, a gente fica por aqui e amanhã nós estamos de volta. Um beijo. Ó, te ofereço isso aqui, ó. cançãonovaplay.com. Assine já!